você não tá sozinho não. Vamos almoçar junto? Ou melhor, vamos tomar aquele cafezinho esperto? Pois então, no Café com Takeo desse domingo, a gente preparou com muito carinho para você. E eu lhe trago o melhor das boas amizades. Então você que estava se achando sozinho, eu quero te passar o melhor da boa informação. E tudo isso para quê? Para alegrar seu dia, te proporcionar para que você e quem sabe até a sua família possa ter uma versão melhor de si mesmo. Quem sabe até mesmo antes do programa acabar. E não é por conta do que você assiste não, mas por conta daquilo que nos move. Eu tenho fé. De alguma forma Deus nos conectou. Então vamos aproveitar? No Café com Takeo de hoje eu bato um papo com o Dr. Marco, mas ele ainda não chegou. Ele é otorrino, provavelmente deve estar cuidando dos seus pacientes, mas ele reservou um espaço aqui na sua agenda para bater um papo e trazer muita informação relevante. Tá vendo como é que você é importante? Pois então, mas não somente ele, inclusive agora eu estou num link ao vivo com o Dr. Diego. Ele que é cirurgião dentista, está falando direto lá da Odonto Brasil. Ele é um profissional da área de prótese e vai falar pra gente sobre alguns tratamentos que podem melhorar a aparência aí dos dentes das pessoas, né, doutor? Seja bem-vindo aqui no Café com Takeo. Obrigado, doutor. Deus abençoe todo mundo. Nós temos vários tratamentos também. O pessoal tem esse cuidado também. E quem ainda não conseguiu, né, existem vários procedimentos, lentes de contato, facetas em resina, né, toda a parte de ortodontia, de alinhamentos. A gente está aqui para atender todo mundo e voltar a ter um sorriso tão desejado, né? Legal. Doutor, a gente estava falando um pouquinho aí, antes do nosso final de semana, sobre os alinhadores dentais, né? Para quem tem dentes tortos, estão com os dentes desalinhados, parece que tem um tratamento aí que está super em alta, né? Fala um pouquinho dele pra gente. Sim, os alinhadores invisíveis, um tratamento que a gente consegue ter uma previsibilidade já. O paciente, a gente, por meio de um escaneamento, por fotos, alguns raios-x, a gente consegue mostrar para o paciente como vai ficar o futuro do paciente. A gente envia até um setup, que é um programa, o paciente consegue acessar no celular e consegue ver realmente como que vai ficar os dentes, né? Então fica muito mais fácil para o paciente saber como que vai ficar os dentes, né? O alinhamento dentário. Legal, doutor. Tem uma imagem aí dos dentes desalinhados. Como é que funciona isso daí? Vamos ver. Esse é o setup. Essa é a imagem, claro, um pouco mais profissional, né? Tendo um alinhamento certo. O paciente tem diastemas, que é essa abertura no meio dos dentes. Então, cada parte, cada ciclo de intervalo de 15 dias, a gente consegue ir trocando placas a placas até que seja coerente, né, e o alinhamento esteja desejado. Muito legal, doutor. O bacana é que esse aparelho tem alguns diferenciais, né? Quais são eles? Isso. O aparelho é confortável, né? O aparelho não machuca a boca, porque ele não tem o bracket, que é aquele ferrinho, né? Então, o aparelho também ele é removível, então você consegue retirar para fazer tua higiene, para comer. Então, o aparelho não é fixo, ele não fica, né? O aparelho sendo rápido, como está na imagem agora, porque realmente ele é metade de um tratamento convencional. A gente consegue diminuir aí, se o tratamento convencional é de 2 anos, a gente consegue diminuir em 1 ano, né? E é invisível, né? O aparelho é totalmente estético, como a gente vê a foto, né? A gente consegue sorrir. A paciente está com o aparelho? Então, a paciente está com o aparelho agora. É paciente ou é modelo? Em todas as fotos que foram passadas também. Esse que é o legal. Então, você consegue sair, você consegue ir para uma reunião, você consegue falar com o aparelho e realmente está trabalhando, né? Bem diferente dos aparelhos fixos tradicionais, né? Sim, o aparelho fixo, ele vai estar à amostra, né? Toda a parte de higiene é um pouco mais complicada, né? Então, a gente já está falando de futuro aí. Doutor, se não tivesse uma foto tua com a paciente ali, ia parecer que era uma modelo ali contigo, viu? Mas não é paciente mesmo, né?
Ela é paciente nossa, né? Inclusive fez uso dos alinhadores, né? Legal. Paciente super Tem um VT aí satisfeito. para passar pro pessoal? Isso, tem um VT dela agora. Vamos lá. A arquiteta Roberta Quintão não pode perder tempo. Ela tem uma vida agitada e entre uma reunião e outra precisa estar pronta para falar em público. A gente tem que pensar em várias partes, né? Em funcionalidade também. Não é nem só ser um aparelho que não fica feio na boca, né? Ele é muito funcional. Quando eu preciso falar, quando eu preciso ter alguma apresentação, por exemplo, do trabalho mesmo, eu tiro. Os dentes sempre foram certinhos, mas ela achava que poderia ficar melhor e buscou o tratamento com o Clear Correct. Eu não tinha necessidade de usar na infância. Eu tive isso depois, quando o meu siso saiu, que daí começou a entortar os dentes, e aí eu senti a necessidade. Simples de usar, mais fácil para fazer a higiene e, quando necessário, é só tirar e usar nos momentos oportunos. Na hora de tirar foto, ir para eventos, na hora de ter uma refeição também. Sorria Mais, Odonto Brasil. Olha aí, doutor. Bacana. Bom, o pessoal que está nos assistindo agora, o que pode fazer aí ao longo da semana, né? A gente está num domingão aí, mas quem desejar fazer esse tratamento, qual o primeiro passo? O primeiro passo é entrar em contato com a gente. Hoje em dia nós estamos em 2 endereços agora, no Rebouças e no Alto da Glória. Entre em contato, manda uma mensagem pra gente, a gente vai retornar provavelmente na segunda-feira. Explicamos todos os passos para você estar vindo aqui, convidado para fazer uma avaliação com a gente. Legal, doutor. Bacana. Então, obrigado aí pela sua participação. Vou marcar minha consulta, porque os dentes estão um pouquinho desalinhados aí, viu? Beleza, doutor. E da próxima você vem tomar um café comigo presencialmente. Sim, eu vou sim. Obrigado pela presença nesse programa tão legal. Tava com saudade já. E qualquer coisa, estamos aqui. Um abraço, pessoal. Valeu, doutor Diego. Nosso cafezinho aqui já tá pronto. O Dr. Marco tá chegando. Enquanto ele se arruma aqui no nosso estúdio para o nosso bate-papo, a culinária saudável dessa semana tá para lá de especial. A Aline vai dar uma dica muito, muito legal para transformar a salada, que normalmente ela é coadjuvante aí, né? Ela aparece meio que como uma entrada, a se tornar, quem sabe, o prato principal. E ela é super importante, né? Salada de folhas, ela vai servir como fibra e vai ajudar muito no papel nutricional aí do nosso dia e, principalmente, se manter regrado, né? Então, é com você, Aline. Bom dia, Takeo. Bom dia, pessoal que está assistindo aí o programa. Hoje, então, a gente vai mostrar como transformar a salada não só num acompanhamento, mas num prato principal. Nós vamos preparar 3 molhos especiais, fáceis, em que vão dar um toque total nesse preparo. Primeiro que a gente vai fazer vai ser o molho à base de abacate, hortelã e limão. Tá? Nós vamos precisar desses poucos ingredientes. Nós vamos precisar também de um pouco de azeite de oliva. Vamos espremer o limão. Retirando aqui o abacate. Vamos colocar aqui junto. Você pode, se quiser, bater no multiprocessador ou no mixer, ou então apenas amassar assim com o garfo. Já é interessante que o abacate esteja maduro, tá? O abacate é uma ótima fonte de gordura saudável pra gente aí adicionar, né, no nosso dia a dia. Então, fez aqui, misturou bem. A gente vai pegar folhinhas de hortelã, ou você pode usar coentro também. A gente dá uma picada aqui na hortelã, coloca no nosso molho e vamos temperar. Pimenta do reino, sempre moída na hora. Toquinho de sal, a gosto. E mexe para finalizar.
Se você quiser deixar o molho mais líquido, é só adicionar um pouco mais de água ou de azeite de oliva. Mas aqui está pronto o nosso primeiro molho. E vamos para o segundo. Tão fácil quanto o primeiro, ele vai ser o molho cítrico, à base de 4 ingredientes. A gente vai usar a laranja-lima, mexerica ou a tangerina e o limão. Pode ser o limão galego, que é aquele rosinha, ou pode ser o limão Tahiti ou siciliano. Então nós vamos espremer aqui. Cuidado com as sementes. Dá para colocar a mão assim embaixo. Pode ser metade de cada. E a nossa tangerina. Bem, pode ser usado também um espremedor, mas na mão assim também já resolve. Já temos os sucos. Agora nós vamos temperar com o sal, a pimenta do reino e azeite de oliva. Vamos mexer. Esse é um molho que fica mais líquido, mas ele fica muito gostoso também. É um molho mais leve. E está pronto o nosso segundo molho. E vamos para o próximo molho, que ele é levemente adocicado e fica muito gostoso. O que nós vamos precisar? Nós vamos usar uma colher de mel. Interessante que seja um mel bem líquido assim, e não aquele que vem mais com aquela parte durinha, tá? A gente vai usar uma pitada de mostarda Dijon. Já pode ir dando uma mexida. 2 colheres de iogurte natural, sem açúcar. Vamos mexer. Temperar com sal, pimenta do reino e um fio de azeite de oliva. Batido assim na mão mesmo. Se quiser deixar mais líquido, assim como foi o do molho do abacate, é só colocar um pouco mais de água. Vamos experimentar. Ele fica levemente adocicado, porém o iogurte dá uma quebrada e deixa um pouco ácido. E aqui a gente tem os nossos 3 molhos para salada, cada um com um toque diferente. Eu acho que dá para fazer várias combinações interessantes. E para a gente transformar realmente a salada numa refeição, a gente precisa de alguns elementos básicos. Pensando em salada, a gente só pensa no verde, né? Mas o que a gente tem que compor para isso virar uma refeição? A gente precisa de uma fonte de proteína, a gente precisa de carboidrato e a gente precisa de uma gordura boa. Então, as proteínas podem ser um frango desfiado, uma carne picada, um ovo cozido ou um peixe, um atum. Carboidratos para salada que fica muito bom. A gente pode colocar batata doce em cubinhos, pode ser uma banana da terra, pode ser uma batata palha feita de forma saudável. E uma gordura boa, o abacate, as oleaginosas, pode ser feito também um molho à base de castanha. Então, e um queijo também cai muito bem, um queijo na salada. Então o segredo de uma boa salada está no molho, porque ele vai deixar a salada úmida,
saborosa e com vários sabores. O que a gente vai adicionar a proteína, o carboidrato e a gordura boa vai trazer da sua salada uma refeição completa para o almoço de domingo ou para o almoço da semana inteira. Então, o segredo de uma salada gostosa, completa e saborosa está nos molhos. Adicionando proteína, carboidrato e uma gordura saudável, você pode ter uma bela opção de refeição para o domingo ou para a semana inteira. Uau, Aline, que legal, hein? Obrigado por já nos ter servido aqui. Eu já estou com o Dr. Marco no estúdio. O café, como eu falei aqui, já vou servi-lo. Domingo, na hora do almoço, cafezinho de aperitivo, Dr. Marco. Serve antes do almoço? Serve, né? Antes do almoço? Antes do almoço pode. Café a qualquer hora, então. É quase qualquer hora, não é qualquer hora. Essa resposta eu já sabia. Não é bem assim. Essa resposta eu já sabia. Por quê? Gente, quem não acompanhou a primeira temporada do Café com Takeo, talvez tenha passado desapercebido aí. O Dr. Marco talvez nem cabe mais apresentações dele, porque ele tinha um quadro aqui, contando carneirinhos nunca mais, né? Ele, um médico aqui, referência na nossa capital. Para você que está fora aqui do estado do Paraná, o Hospital Hippo realmente tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, e esse é um dos grandes profissionais que fazem parte lá desse corpo clínico desse hospital. Dr. Marco, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Finalmente sentado aqui comigo para a gente tomar um café ou almoçar. Eu comer uma salada de manhã, que mal há. Nenhum. Salada cabe em qualquer momento. O café também? Não. Não, café não. Não, café não serve em qualquer momento, mas quase qualquer momento. Acho que vale a pena só abrir e falar que um prazer imenso sempre estar aqui. Eu acho que você falou assim, eu tenho o hábito de cuidar de pessoas e, como eu falei inicialmente para você em backstage aqui, você tem o hábito de formar pessoas. Então, o seu trabalho é muito lindo e me honra muito eu poder estar aqui representando o Hospital Hippo, representando a Universidade Católica e estando aqui com você. Então, obrigado imensamente. E a salada, ela sim cabe para qualquer momento. Olha aí. À noite, principalmente, comida mais leve, para você dormir com o estômago mais tranquilo, uma digestão mais tranquila. O café, não. Para algumas pessoas que têm distúrbio de sono, o café é recomendado até às 3 horas da tarde no máximo. Depois das 3 da tarde, tem pessoa que tem uma metabolização da cafeína mais lenta. Então não pode correr o risco, se já tem algum distúrbio de sono, colocar um estimulador igual a cafeína após as 3 horas da tarde. Dica importante. Bom, pessoal, eu desejo do fundo do meu coração que você tenha excelentes noites de sono. Afinal de contas, isso é muito importante para que você viva mais e melhor. Agora, eu falando de sono, estou aqui na tua presença. Qual que é a importância, até que ponto de fato o sono impacta nas nossas vidas, doutor? O sono é onde a gente tem a regeneração de todo o nosso organismo. 1/3 da vida, então, a gente vai passar dormindo. Por que Deus organizou isso nas nossas vidas? Por que a alimentação é tão preciosa? Por que o trabalho é tão precioso? Por que o sono é tão precioso? Uma noite bem dormida, ela tem uma capacidade de regeneração dos nossos órgãos, principalmente nosso metabolismo cerebral. Muitas vezes a gente tem problema de concentração durante o dia, de memória, às vezes a gente tem irritabilidade com os filhos, com a esposa, com pessoas do trabalho. E muitas vezes a gente acha que isso é uma coisa que começa a ser normal, natural do nosso dia a dia. Isso está envolvido com o sono. Coisas que a gente tem visto no Hospital Hippo que tem preocupado muito a gente são acidentes de trânsito com alterações de sono, principalmente com caminhoneiros. Isso é uma coisa que preocupa muito o nosso dia a dia. Hoje em dia o trabalho está cada vez mais exaustivo, as nossas estradas às vezes um pouco mais perigosas e o trabalho que você tem que ter durante o seu dia para se preparar para o sono é muito importante. Às vezes as pessoas acham que é simplesmente ir para a cama e dormir. Não, durante o dia você tem que se preparar para o seu sono, para você poder ter um sono tranquilo, para poder se recuperar para o dia amanhecer melhor
para você. Legal. Doutor, e o que é importante então ser observado para que se tenha uma boa noite de sono? Acho que o diagnóstico primeiro é se você tem algum distúrbio de sono durante o dia. Então, como eu falei, irritabilidade, perda de memória, criança com alteração de concentração na escola, isso é importante, criança que não cresce bem, você começou com alteração de açúcar no sangue, sua pressão arterial começou a subir, são situações que elas podem estar diretamente relacionadas com o sono. Então, quando a gente começa a fazer essas identificações, de começar a observar que algumas coisas na vida da gente, no cotidiano da gente começaram a se alterar, aquela informação daquela pessoa que dorme com você que fala assim, essa noite você roncou demais, essa noite você parou de respirar, tive que cutucar você à noite, comece a correlacionar se essas noites mal dormidas, onde você recebe às vezes a informação de alguém que dorme com você, não podem estar associadas com esses distúrbios que você tem durante o dia. Inclusive, Takeo, obesidade é uma coisa que está muito relacionado com distúrbio de sono. E capacidade que às vezes você tem de fazer atividade física que não consegue, de perder peso que você não consegue, pode estar também relacionado com a alteração do sono. Ok. Doutor, em relação ao estresse, né? As pessoas que têm ou está enfrentando algum problema emocional, fazer uso de remédio para ter uma noite de sono, isso é apropriado? Não é? Quais os remédios que estão sendo utilizados de forma inadvertida, se assim acontece? Essa pergunta eu acho que é uma das mais importantes que a gente tem que embasar aqui, e isso é muito importante, tá? Que eu fui muito feliz. A medicação, ela é extremamente importante, mas ela não pode fazer parte da sua rotina de todas as suas noites. As medicações que são implementadas hoje para você conseguir induzir o sono ou para você manter o sono, elas são de uso curto. A pergunta está aqui muito importante. Eu vou falar de uma medicação em específico que é muito receitada hoje no mercado, que a droga se chama Zolpidem. O Zolpidem é uma medicação que ele serve tanto para induzir o sono, é a mais vendida do mundo hoje, quanto para induzir o sono, quanto para manter o sono. As pessoas tomam essa medicação e ela tem 2 efeitos adversos extremamente graves. As pessoas elas acordam no meio da noite com sonambulismo para comer. Elas comem no meio da noite. Elas podem sair de casa no meio da noite com o sonambulismo que o Zolpidem faz para esses pacientes. E além de tudo, ele causa uma dependência. Eu estava falando ontem com um psiquiatra, amigo meu, o Dr. Ricardo, ele comentou que tem pacientes que tomam até 20 comprimidos de Zolpidem durante o dia. É uma loucura isso. Então a medicação ela é implementada somente para aquele período de estresse que você tem, para um problema familiar que a gente possa estar passando, um problema de saúde, mas depois que você passa por esses problemas, é muito importante você aprender a voltar a ter uma noite de sono regular, sem uso de medicação. Em relação à melatonina, então, né, um suplemento aí para auxiliar no sono. Antigamente, um tempo muito distante, a gente tinha acesso a essa medicação só na prateleira fora do Brasil, mas hoje me parece que está disponível. Fale um pouquinho dela. A melatonina, ela é um hormônio que a gente tem dentro da gente. É o hormônio que faz com que você comece o sono e mantenha o sono. Então, antes de entrar na droga como uma questão de suplemento, eu vou voltar ao que eu preciso fazer para ela, no meu organismo, se tornar mais ativa. Por que eu vou começar com uma medicação se eu posso tomar alguns cuidados que faz com que a medicação ela se torne, o meu hormônio ele se torne mais ativo? Quer ver? O uso do celular à noite. O celular ele tem uma luz. Essa luz azul do celular, ela realmente faz o quê? O nosso cérebro, ele capta essa luz azul e ele fala lá dentro do meu órgão que secreta a melatonina, que fala assim, nossa, é dia ainda, ele não vai dormir. E além do estímulo que você tem dos aplicativos de rede social, que você fica passando, fica fazendo esse movimento do olhar, isso vai fazendo com que o seu estímulo do sono ele vai sendo cada vez mais prejudicado e a eliminação da melatonina vai sendo reduzida.
Então, o que você tem que ter? Um quarto escuro e na hora de dormir a concentração. Aí que vem muito importante a oração. Na hora que você vai dormir, se concentrar, agradecer a Deus por tudo que aconteceu na sua vida, pedir para que amanhã você tenha uma nova oportunidade. E essa concentração que você tem que ter, longe de aparelhos eletrônicos, é que faz com que a melatonina no seu corpo seja secretada. Porém, você pode fazer uso de melatonina também, mas ele não é tipo uma medicação que você pode tomar à vontade. Novamente, qualquer tipo de medicação, de suplemento que você faça, como a melatonina, ela pode manter o seu sono. E ela tem um efeito adverso que é importante vocês saberem, que é pesadelo. Melatonina é um dos principais efeitos adversos que você faz, é ter pesadelo. O sono fica muito profundo e você começa a ter sonos com pesadelos. Então, esse é um efeito adverso. Por isso que a dose da melatonina sempre é a mais baixa possível. Comece com doses pequenas, nunca com miligramas muito mais altas. Sempre pergunte para o seu médico qual a dosagem inicial que eu posso fazer, e qualquer medicação que você for fazer para o seu sono, são 2 perguntas. A dose inicial e como eu faço para parar essa medicação quando eu sei que não preciso mais dela. Olha aí, muito bom. Doutor, em relação à qualidade e quantidade de sono, seguindo esse parâmetro, qual o mais apropriado ou qual a faixa que a gente deve adotar? Quantidade de sono e qualidade. Você só faz pergunta de congresso, né? Isso aqui virou um congresso médico, né? As perguntas são só científicas, né? Então vamos lá, isso é uma coisa muito interessante, qualidade e quantidade. O que interessa? Muitas vezes a regra que a gente tem de informação geral é que você tem que dormir 8 horas. Mas tem pessoas que a gente chama que dormem menos. Tem pessoas que dormem 5, 6 horas por noite. Tem pessoas que precisam dormir 10 horas. Tem pessoas que não conseguem trabalhar à noite, que precisam do sono noturno para poder ter um dia bom. Tem pessoas que conseguem dormir de dia e conseguem trabalhar à noite. Escutar o seu próprio organismo, da forma que ele possa trabalhar da melhor maneira no dia seguinte, é o mais importante. Por isso que eu volto. Pergunte para o seu médico as orientações que você tem que ter para você entender se o seu sono está sendo bom ou não. A média é essa, são 8 horas. Mas o que é importante? Tem pessoas que dormem 8 horas, acorda de mau humor, acorda com irritabilidade, até as 10 horas da manhã você não consegue falar com a pessoa. Tem pessoa que dorme 4, 5 horas, 6 horas por noite, mas acorda bem disposto, alegre. Então, essa disposição do dia é que me dá o meu reflexo se a minha noite ela está sendo suficiente ou não. Muito obrigado, doutor. Olha aí, me senti honrado agora trazendo pergunta de congresso médico, mas essa é a pergunta de você que está aí do outro lado da tela. Inclusive eu quero agradecer porque eu recebi uma pergunta bem interessante aqui. Por que quando a gente envelhece, a gente dorme menos, doutor? Essa Foi a observação, né? Não sei se é de verdade isso. Então, a questão do envelhecimento, ela vem junto com um contexto onde todo o funcionamento do meu organismo, ele envelhece. Inclusive, a minha capacidade de dormir, ela também acaba envelhecendo. Mas muitas coisas a gente tem que perceber que, às vezes, durante o dia, aquilo que eu tinha um ritmo de trabalho durante o dia, acordava cedo, trabalhava, almoçava, trabalhava e não tinha aquele soninho do meio da tarde. E vale a pena lembrar aqui, Takeo, que a siesta, que é o sono depois do almoço, ele não pode ser de pijama deitado na cama, de jeito nenhum. A siesta depois do almoço é no máximo 10 a 15 minutos, sentado numa cadeira, todo meio torto. Porque se você dorme muito bem à tarde, logo depois do almoço, de cama, de pijama, isso vai te comprometer no sono lá à noite. Então a siesta é rapidinha, 15 minutos deitado no sofá, numa cadeira, tudo meio torto. É esse que é o sono recuperador noturno. E quando a gente vai envelhecendo, a gente já consegue às vezes ter um pouco de mais de flexibilidade nos horários, dorme um pouquinho mais à tarde, não faz tanto uma atividade física. Como você não compromete tanto o seu organismo, o gasto de energia acaba sendo menor, você não tem aquele organismo cansado à noite para poder estender um pouco mais o seu sono. Essa pergunta pergunta não, né?
em cima do que você falou, da sesta, me fez lembrar o pessoal lá do norte do Brasil, inclusive. Um beijo aí para vocês de Belém do Pará, você que é do norte do Brasil. Eu fui numa cidade do interior que era Igarapé-Açu. E na hora do almoço a gente foi procurar um restaurante para almoçar e tava uma plaquinha, fechado para almoço. E depois do almoço, do rapaz lá de Igarapé-Açu, ele ainda tirava uma cesta. Mas enfim, só para descontrair, eu não sabia que a cesta tinha que ficar sentado e nessa posição desconfortável. Realmente faz todo sentido. Então, é recomendável, mas na medida certa, com um equilíbrio, como tudo na nossa vida, né, doutor? Como tudo na nossa vida. Aqui tem uma pergunta que voltou, na realidade o Contando Carneirinhos Nunca Mais teve uma pergunta dessa e vamos trabalhar mais uma vez. Café, depois das 6 horas, já entendi que o apropriado é a gente suspender. Isso aí. Bebida alcoólica, aquele happy hour, aquele jantar com vinho, uma cerveja para a pessoa relaxar e ter uma noite de sono, ou depois de uma semana de trabalho exaustivo, a pessoa procura o uso do álcool, talvez para descarregar o estresse e ter uma noite de sono. Faz sentido isso ou não? Nenhum, Takeo. E eu agradeço demais essa pergunta porque isso é uma das coisas que a gente escuta, infelizmente, muito no consultório. Bebida alcoólica nunca é saída para nada. Nunca é saída para nada. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou beber para relaxar e para dormir melhor. É o contrário. A ingestão de álcool noturna, ela faz com que você tenha uma indução de sono maior, mas ela quebra seu sono. Então a pessoa, ela toma bebida alcoólica e ela faz com que o sono dela, ela adormeça mais cedo porque ela bebeu. Porque o álcool faz um relaxamento. Só que o que acontece com o ciclo do sono, o álcool faz com que você acorde no meio da noite e às vezes já acorda, às vezes meio de ressaca. Preocupação que a gente tem e vê muito no consultório hoje em dia, que os pacientes, o que eles começaram a fazer? Começaram a beber mais álcool. Ele fala assim, se eu tomo uma taça de vinho, eu durmo, mas eu durmo ali, acordo 2, 3 horas da manhã. Então, se beber 2 ou 3 taças, eu acho que eu vou estender um pouco mais. O álcool nunca é saída para nada. Nunca é saída para nada. Nem para os momentos de alegrias e nem para os momentos de tristeza. E muito menos trabalhar com álcool como um indutor do sono, achando que isso você está fazendo a coisa certa. Nunca vá por esse caminho. O álcool realmente está aqui uma coisa extremamente importante, que sim, ela pode ser usada de maneira relaxante, você pode tomar lá uma tacinha de vinho, um copinho de cerveja, mas não imaginar que isso vai lhe fazer bem ao ponto de que isso vai melhorar o seu sono. Pergunta sensacional. Nunca tenha essa conduta. Muito bem, doutor. Em relação ao que tem de mais moderno, então, para auxiliar a gente ter uma noite de sono reparadora, em termos de diagnóstico, tem algo diferente? Eu acho que a pergunta é muito boa porque vem a questão do diagnóstico. Quem é você? O que você precisa? Como que você sabe o que você precisa? Como você sabe se você está dormindo bem ou não? Então, a consulta com o médico otorrinolaringologista, ele já tem essa indicação e o exame que a gente faz, que é a polissonografia, é um exame que você dorme na clínica e a gente consegue mapear toda a sua onda de sono. Nós temos 4 grandes períodos do sono. O sono que faz com que a gente descanse mais, que a gente chama que é o sono REM. Observe sua criança dormindo em casa. Quando ela está dormindo, aquele sono profundo, você vê os olhinhos dela mexendo, lá está com o olhinho fechado e está mexendo. Aquele é o sono profundo. Lembra que você acorda, nossa, até sonhei, essa noite dormi bem, até sonhei. E você começa a perceber que no seu dia a dia você começa a não lembrar muito dos seus sonhos. Então, a polissonografia, ela monta para a gente a arquitetura do seu sono. Com isso eu consigo fazer o diagnóstico do problema que você pode ter ou não nas suas noites de sono. Bem, daí vem a questão de qual conduta que a gente faz. Sem dúvida, Takeo, sem dúvida alguma. A gente sabe tudo, quase tudo que a gente faz de errado. A questão de você tomar decisões para você ter uma noite de sono bem dormida, ela vem desde quando você acorda. Qual horário você faz atividade física? Como é a sua alimentação?
Você come salada à noite com franguinho grelhado, algo leve para dormir tranquilo, ou você come massa, coisa pesada que seu organismo tem que ficar trabalhando a noite inteira. Então, muito antes de você procurar um médico, para você entender que você quer ou para você precisar de uma medicação, o mais importante é você conversar com o médico para ele te orientar. O que eu faço durante o dia e principalmente o que eu faço próximo ao meu período de sono para que a gente possa ter uma noite mais confortável e de sono recuperador. E medicamento nenhum hoje no mercado é de uso contínuo, nenhum. Porque essas medicações elas estão envolvidas com muitas doenças degenerativas do sistema nervoso central, como perda de memória e doenças que a gente escuta muito como tipo Alzheimer e outros tipos de doenças. Essas drogas, essas medicações são de tempo curto, Takeo. O que você tem que fazer é uma higiene do sono durante o seu dia, trabalhar o seu dia para que o seu sono seja recuperador e não buscar uma medicação. Isso é importante da consulta. Muito bem, doutor. Obrigado. Gente, eu recebi aqui uma pergunta. A minha rotina mudou bastante. Antes eu podia fazer exercício pela manhã. Hoje minha rotina não permite mais. Eu tenho que praticar exercício de noite. Devo continuar praticando o esporte, mesmo sendo de noite, ou eu devo mudar a minha rotina? O que você acha, doutor, em relação frente a essa particularidade, né? Muitas pessoas trabalham de noite e tal, e aí? Melhor fazer exercício, mesmo sendo de noite, ou não? Acho que tudo na vida é um equilíbrio. Isso a gente sabe, a gente consegue entender bem. A vida são feitas de prioridades. Então, assim, atividade física, tem que entender qual o propósito da sua atividade física. Se você procura atividade física para te trazer longevidade, você não precisa fazer uma atividade física aeróbica à noite, onde faça estímulo dos seus batimentos cardíacos. Você pode fazer uma atividade física onde você tenha um conforto. Uma yoga você pode fazer à noite. Você pode fazer uma musculação à noite. Você não precisa correr 1 hora na esteira à noite. Mas qual é o seu objetivo? Seu objetivo é longevidade? Seu objetivo é ter algo de relaxante? E entender se isso vai me comprometer o sono ou não. Lembra do equilíbrio? A vida é um equilíbrio. Eu quero comer carne gorda à noite, ou será que eu como uma saladinha e uma carne magra? O que faz melhor para mim? O que você quer da vida? Você quer valorizar aquilo que Deus te deu e que é a coisa mais nobre que a gente tem, que é a nossa vida? Você quer trabalhar por isso de maneira séria? A gente é adulto, a gente sabe que aqui você faz, normalmente aqui você paga. Então essa preocupação de causa e efeito você tem que ter no seu dia a dia. Se você faz atividade física e te faz bem, e você vai para casa relaxado, e você consegue ter um relacionamento melhor com a sua família, ótimo, faça isso. Se você faz atividade física e isso te estressa, não deixa você dormir bem, e você já chega em casa agitado, não dorme bem, no dia seguinte tem problema no seu trabalho, pare para pensar. Mas é alguma coisa que eu quero, mas está fazendo mal para você e para os seus familiares, para o seu trabalho. Coloque as prioridades na sua vida. Deus em primeiro lugar, a família vem em seguida, o trabalho depois vem e nós somos no 3º, 4º, 5º lugar nessa história. A vida, Tadeu, a gente veio para servir. Qualquer coisa que você faça que te tire o hábito ou a força de você servir ao próximo com amor, a gente deve repensar. Muito bem. Belíssimo. Já dava para a gente encerrar esse domingo, né? Realmente está abençoador, não é verdade? E você talvez estava se sentindo sozinho. Olha aí que companhia maravilhosa. Isso daí é um carinho de Deus para a tua vida. Bom, doutor, vamos provar essa salada. Te faço esse convite para a gente provar desses molhos aí que a Aline preparou com carinho aí para a gente. Enquanto isso, eu queria convidar o Igor Siqueira. Ele é um profissional da área de comunicação. E ele trouxe vários filmes do meio cristão, né, aqui para o Brasil. Alguns filmes realmente sucesso de bilheteria, inclusive para pessoas que não estão habituadas a assistir, né, conteúdos cristãos, né, religiosos, né, digamos assim. Então, o Igor Siqueira ele tem
uma recomendação especial aí para esse domingo, que é o The Chosen. Inclusive eu quero chamar aqui um VT, um trailer, para você que está assistindo aí o Café com Takeo, tem uma referência do qual a produção que o Igor está lançando aqui no Brasil, que tem sido um sucesso mundial, e que você que está acompanhando aí o Café com Takeo, quem sabe, o seu domingo de tarde ou hoje de noite, você vai poder assistir essa série aí, que realmente tá de impressionar. Olha aí. Encham esses potes com água. Prepare-se. Abra caminho para o rei. Ele chegou para despertar o mundo. Eu estou pronto, pai. Para uma série épica. Qual será o próximo? Alguma sugestão? Eu vou com você até os confins da Terra. Eu espero que sim, Simão. O homem tem seguidores. Ele é um vigarista que não responde a ninguém. Veja o homem. Você acha que coisas impossíveis podem acontecer? Que anulam as leis da natureza, que não podem ser explicadas. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Veja as histórias. Eu sou Jesus, de Nazaré. Ouvimos falar de você. É mesmo? Está ficando muito lotado. Essas pessoas, as notícias se espalhando, as pessoas erradas podem aparecer. Como jamais vistas. Levante-se. Você me perguntou se eu sabia o nome dele. Agora todo mundo sabe. E temo pela segurança dele. Por ordem de Roma e punível com detenção, reuniões religiosas são estritamente proibidas. O professor Jesus de Nazaré é procurado para interrogatório. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar pra todo mundo. Eu estava contando com isso. The Chosen, Os Escolhidos. Baixe o aplicativo grátis em osescolhidos.tv. Sensacional, viu? Não sei se o The Chosen realmente tá de impressionar, ou se é esse molinho aí acompanhando a salada do doutor, sensacional. Hein? Bacana. Aline, ó, vou provar aqui também, viu? Bom, o Igor Siqueira, ele é um dos responsáveis, então, para essa plataforma que permite você assistir esse filme do The Chosen. Igor, eu quero te fazer um convite. Passa aí essas informações para o pessoal aqui do Café com Takeo. Mas, pera lá. Antes de eu chamar o Igor, eu quero falar um pouco do trabalho dele. Porque provavelmente, se você e a sua família gostam de assistir filmes cristãos, provavelmente você já usufruiu do serviço dele e de toda a equipe da 360. O título, I Believe, Você Acredita, Quarto de Guerra, sucesso de bilheteria, Ressurreição, Milagre no Paraíso, Deus Não Está Morto, 2, Ben-Hur, Para Sempre, Papa Francisco, A Cabana, gente, que filmaço! A Estrela de Belém, Extraordinário, Maria Madalena, Paulo, Apóstolo de Cristo, enfim, dentre outros vários filmes que ele trouxe, fez a divulgação aqui no Brasil, totalizando então mais de 20 milhões de espectadores nos cinemas. Imagina só, fora o que a gente tem usufruído agora, né, através do streaming. E o The Chosen vai ser mais um dos grandes sucessos aí do trabalho que o Igor tem feito aqui no Brasil, abençoando vidas e levando um pouco, né, da palavra de Deus através do cinema. Então, Igor, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Passe pra gente todas as orientações aí em relação ao The Chosen, porque realmente eu acompanhei, já assisti alguns dos vídeos aí das séries, realmente está bem legal. E também eu quero saber o que nos espera para esse ano ainda de 2022. O que você está preparando? O que vai vir de coisa nova pra gente aí? É contigo, meu irmão. Olá, Takeo. Muito prazer a todos que estão assistindo a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Realmente adoraria estar aí do seu lado, né, comendo, tomando esse café da manhã, que eu só fico aqui no Rio de Janeiro com água na boca. Então, mas obrigado pelo convite. E falando um pouquinho, né, do The Chosen, que eu considero que tem sido assim, um presente para a nossa nação, acima de tudo. Né, o The Chosen, nesse período aí, a gente tem já 5 milhões de brasileiros que foram alcançados pelo The Chosen, que assistiram a série. Então, assim, a gente está muito grato, né, por tudo que Deus está fazendo por meio dessa série. É muito bacana a gente falar que o The Chosen é algo único
Pelo principal motivo que a gente vê um Jesus muito mais humano, a gente vê um Jesus que a gente pode se conectar melhor com Jesus. E também o The Chosen vem numa ótica dos seguidores de Cristo. Então tem muitas pessoas que acompanharam Jesus que tem um pedacinho ou outro ali na Bíblia. Então, a ideia do The Chosen é trazer também nessa ótica dos seus seguidores, né? E aproveitando esse espaço, que eu agradeço desde já, quero incentivar todos os telespectadores, todos que acompanham, né, o programa, que baixem o aplicativo. É muito fácil, você pode simplesmente ir ali no Apple Store ou no Google Play, no buscado, é só escrever The Chosen ou Os Escolhidos, e ali você consegue baixar gratuitamente. E a gente gosta de falar o seguinte, que a série você assiste gratuitamente, mas você tem esse aplicativo gratuito porque alguém pagou para você assistir. Então, se você gostar, se for algo que Deus fale ao seu coração, lá no final você vai ter a possibilidade de também, né, ofertar e doar um valor para que outras pessoas sejam impactadas. E falando um pouquinho, né, do que está acontecendo, ainda do The Chosen, a gente tem aí a 3ª temporada que está sendo gravada neste exato momento nos Estados Unidos. A ideia é ser lançado no final do ano. Estamos trabalhando aí para que esse lançamento seja simultâneo com os Estados Unidos. E a gente está muito feliz com tudo que Deus tem feito no mundo, o que está fazendo no Brasil em pouquíssimo tempo, né? A gente tem um objetivo de alcançar 50 milhões de brasileiros, né, rapidamente, e a gente está vendo como o nosso Brasil, como os brasileiros abraçam o projeto. E para fechar, você falou, conta um pouquinho o que vem por aí, né? 360 muito importante a gente até ressaltar o seguinte, todos esses projetos que foram falados, a gente tem inúmeros parceiros, distribuidores que trouxeram os projetos, alguns a 360 foi a distribuidora, outros a gente fez a parceria, mas há inúmeras pessoas, né, líderes, temos muitas pessoas ao redor do Brasil realmente apoiando esses projetos para que aconteça. Então, às vezes você fala assim, o Igor, mas realmente eu sou uma pecinha ali que Deus está usando para conectar esses distribuidores, produtores, líderes, né, aqui o programa mesmo, para que a gente possa alcançar o máximo de vidas por meio do audiovisual, por meio dos projetos, como você mencionou ali no início. E para o final do ano a gente vai ter, né, a questão do The Chosen, que vem a 3ª temporada. Agora mesmo, neste exato segundo, a gente está com uma produção em Joinville, por sinal, irei para Joinville agora pelos próximos dias, e temos uma outra produção que vai acontecer, uma ou duas que vão acontecer até o final do ano. Então tem muita coisa boa, já tomei bastante o tempo aqui do programa, mas está aqui, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, né, as pessoas que são impactadas pela sua vida. Um forte abraço e em breve estarei aí do seu ladinho tomando esse café da manhã. Que Deus abençoe. Tchau. Muito obrigado, Igor. Já fica aqui o convite para quando você sair aí do Rio de Janeiro, estiver passando aqui em Curitiba. Já estou sabendo aí do projeto 360 para cá. Então, quando você passar por aqui, por favor, não deixe de vir, né, almoçar conosco, a gente bater um papo e passar mais detalhes ainda desse trabalho seu fantástico. Que Deus continue abençoando você e toda a tua vida. A gente está chegando, Dr. Marco, ao final de mais um programa aqui do Café com Takeo. Se divirta aqui com a tua salada. Tá, mas sensacional. Antes disso, muito obrigado. Que Deus possa te retribuir em dobro, 100 vezes mais, né, pelo seu tempo, pelo conhecimento dividido, né, aqui comigo e principalmente abençoando milhares de pessoas aí espalhadas por todo o nosso Brasil através da Rede Super, canal de televisão. Bom, antes da gente se despedir, você me autoriza a fazer uma oração? Nossa, sempre. Estarem com Deus, sempre.
Obrigado. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse programa, muito obrigado, né, pelo conhecimento, pela oportunidade de usufruir dos frutos do Espírito que o Senhor tem dado ao meu amigo Marco, onde esse conhecimento é partilhado e transformado isso em bênção na vida de outras pessoas, se assim elas absorverem e colocarem em prática. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando também a vida da Aline, que tem se dedicado e trazido para a gente essa culinária abençoadora. Que o Senhor possa também derramar as suas bênçãos sobre toda a nossa audiência. Que o seu domingo em família seja abençoado. E essa mesma bênção se transborde aqui para toda a nossa equipe do Café com Takeo. Esse é a minha oração e o desejo do meu coração verdadeiro, para que o Senhor Deus possa estar alcançando a vida de cada um de vocês. Amém. Amém. Um ótimo domingo para você e a sua família. Marcão. Valeu. Obrigado. Juntos. Deus abençoe aí. Se divirta com a saladinha. Tchau, tchau, pessoal. Até domingo que vem.